Evangelho, Pai, nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, o Evangelho de hoje começa com Jesus Cristo atravessando a Galileia. Jesus está se deslocando de um lugar para o outro, mas Jesus está de modo escondido. Jesus não quer que as pessoas saibam que é Ele que está passando, porque Jesus quer ensinar aos seus discípulos. Nós, quando vemos o Evangelho, nós vemos que Jesus está sempre acompanhado por uma grande multidão. Às vezes a multidão chega lá antes dele. Uma vez ele atravessou o lago, as pessoas viram que ele tinha saído e chegaram do outro lado do lago antes de Jesus. Desta vez, Jesus quer estar sozinho com os seus discípulos para ensiná-los. Não é isso que acontece todos os domingos? Não é exatamente isso que o Senhor faz com cada um de nós todas as semanas? Ele nos chama para a sua intimidade, para na sua casa nos ensinar aquilo que Ele deseja que aprendamos. Cada celebração dominical, amados irmãos, é um repetir-se este acontecimento de Jesus, quando Ele nos chama para, na intimidade, ouvir sua palavra. Mas não é um qualquer ouvir,
não é um ouvir que significa somente decifrar sons com o aparelho auditivo. Ouvir para a Bíblia significa abrir o coração à obediência daquilo que o Senhor nos fala. E o que Jesus ensina aos apóstolos? Jesus ensina que Jesus vai salvar a humanidade não como eles pensavam. E olhe que os judeus pensavam que a salvação de Israel seria somente um grande homem que iria constituir um exército mais poderoso que o exército romano, iria expulsar da Terra Santa, da Palestina, iria expulsar os romanos, e então aquilo era a salvação. Eles se enganavam. A salvação que Jesus estava planejando para eles, a salvação que Deus tinha prometido desde o início, é uma salvação muito mais completa. É a salvação do interior do ser humano, é a salvação da morte, é a salvação do pecado, é uma nova criação. Porém, Jesus fará isso não matando outras pessoas. Jesus fará isso morrendo. Jesus fará isso não conquistando território. Jesus fará isso conquistando corações. Jesus fará a verdadeira libertação não colocando a coroa de rei de Israel, mas deixando que os soldados coloquem a coroa de espinhos. Jesus salvará não subindo no trono de Davi. Jesus salvará subindo na cruz e dando a vida para a salvação da humanidade. Então, no evangelho de hoje, Jesus, pela segunda vez no evangelho de Marcos, diz como ele salvará a humanidade. O modo pelo qual ele salvará a humanidade é a cruz. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. O evangelho de hoje carrega em si um grande paradoxo. Por um lado, na primeira parte, Jesus está dizendo como salvará a humanidade. E Jesus salvará a humanidade pela humildade de subir à cruz, de ser rejeitado, de morrer. E o paradoxo está porque enquanto Jesus anuncia como vai salvar o mundo, os discípulos estão discutindo para ver quem é o maior entre eles. Quem é o maior entre eles? Então Jesus, chegando em casa, Jesus se senta. Atenção, não é que Jesus se senta porque ele estivesse cansado do caminho. Toda vez que na Bíblia Jesus se senta, significa que ele vai dar um grande ensinamento, porque o mestre ensina sentado. O Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus sentou-se e falou o Sermão da Montanha. Jesus, quando sobe na barca de Pedro, Jesus se senta e da barca de Pedro anuncia a sua palavra. Agora Jesus se senta e, como mestre, Jesus dá a sua aula. E qual é o conteúdo da aula? Quem quiser ser grande, que seja pequeno. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Amados irmãos, não existe outra maneira de ser grande, senão aceitando ser pequeno. Não existe outra maneira de alcançar a glória, se não for pela humilhação. Não existe outra maneira de alcançar o céu, se não for pelo pó da terra. A palavra humildade tem a sua origem em latim e significa exatamente pó da terra, humus. Só é grande quem aceita reconhecer a si mesmo como pó, como terra, como frágil, como nada. Mas Jesus
diz também: só é grande quem serve os outros. A única maneira de ser grande no reino dos céus é neste mundo, descobrindo o tesouro que é colocar-se ao serviço do outro. Porém, amados irmãos, normalmente todos nós concordamos com o que eu estou dizendo até aqui. Aliás, até às vezes achamos bonita esta ideia, até mesmo nos empolgamos. Mas esta ideia do Evangelho não é para acharmos bonita, não é para nos empolgarmos. A mensagem do Evangelho é para vivermos. Cada um agora, a começar pelo Padre que vos fala, cada um agora pense: como eu estou sendo grande no serviço do irmão? Como eu estou servindo os meus irmãos? A começar pela minha casa, a começar por aqueles que moram comigo. Como eu me coloco aos serviços dos outros no trabalho? Como eu me coloco ao serviço dos outros nos ambientes em que frequento? Até mesmo, amados irmãos, na pequenina coisa de não jogar um papel de bala no chão, isso é servir o irmão. Alguém vai ter que passar por ali depois e recolher aquele papel de bala. E assim, nas grandes ou nas pequenas coisas, podemos ser grandes se formos pequenos e se nos colocarmos ao serviço dos outros. Ao longo desta semana, vamos procurar viver algo concreto de serviço ao irmão. Quem sabe, visitando um idoso que sofre tanto pela ausência de alguém para conversar. Quem sabe, visitando o lar dos idosos na nossa cidade. Quem sabe, indo ao encontro de alguém que está enfermo. Algo concreto, que não é o padre quem vai dizer, mas é o Espírito Santo que vai colocar no seu coração, para que nós comecemos de verdade a encontrar o caminho da grandeza, que é o caminho da pequenez, que é o caminho da humildade, que é o caminho do serviço. Uma coisa que Deus é especialista é derrubar do trono os poderosos e erguer os humildes. Creio em Deus Pai,